Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, com alegria, meditamos este Evangelho de João, no capítulo 10, versículos de 27 a 30. Um Evangelho muito bonito, que traz uma imagem de Jesus, bom pastor, um título muito familiar aos primeiros cristãos. Diante destes versículos, minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou a elas a vida eterna, e elas nunca se perderão e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Ali está, assim, a imagem do bom pastor que protege com imensa ternura o seu rebanho e defende-o de todo mal. E só nele os fiéis podem ter confiança absoluta. Com certeza, de todas as imagens atribuídas a Jesus, esta, sem dúvida alguma, é a mais querida. É a imagem da ternura, do cuidado, da vida, da salvação, da confiança, da amizade, da intimidade. A ovelha reconhece a voz do pastor em meio a tantas outras vozes. O pastor, por sua vez, reconhece as ovelhas por seu próprio nome. Tudo isso nos faz ter uma certeza. Todos temos um valor particular aos olhos do Senhor. A porta do aprisco está aberta a todos e para passar por ela, todos são convidados. Mas existe uma condição para passar por essa porta. É preciso ter a disposição para ouvir e reconhecer a voz do pastor. E quem aceita estas condições para passar então por essa porta, será sempre muito bem-vindo, será acolhido e encontrará o dom da ressurreição, porque é Jesus quem diz: Eu dou às minhas ovelhas a vida eterna. O Cristo, que é verdadeiro pastor, deu a sua vida quando por nós se imolou na cruz. E Ele nos conhece, Ele conhece as suas ovelhas, e suas ovelhas o conhecem, como o Pai o conhece e Ele conhece ao Pai. Aqui, é claro, não se trata de um conhecimento intelectual, mas antes sim de uma relação muito pessoal, muito profunda, de um reconhecimento do coração, próprio de quem ama e de quem se sente amado, de quem é fiel e de quem sabe que, por sua vez, pode confiar neste pastor. Assim nos ensina a Igreja no seu Sagrado Concílio, na Lumen Gentium, número 6. A Igreja é o redil cuja única porta e necessário pastor é Cristo, ou seja, no redil entram os pastores e as ovelhas. Tanto uns como as outras hão de entrar por essa porta que é Cristo. E Santo Agostinho, ao meditar e explicar esta passagem do Evangelho, ele mesmo vai dizer: Eu pregava querendo chegar até vós, isto é, ao vosso coração. Eu vos prego Cristo. Se pregasse outra coisa, quereria entrar por outro lado. Cristo é para mim a porta para entrar em vós. Por Cristo, entro não nas vossas casas, mas nos vossos corações. Por Cristo, entro gozosamente e escutais-me a falar dele. Por quê? Porque sois ovelhas de Cristo e fostes compradas com o seu sangue. O Cristo nos adquiriu com um preço valioso da sua vida.
e Ele caminha à nossa frente. Ele vai conduzindo o seu rebanho. Nós, por nossa vez, devemos reconhecer a sua voz. E a igreja é o lugar onde a voz de Cristo continua a ressoar. Cristo nos deu a igreja e deixou ela com uma doutrina, deixou a igreja com os sacramentos, providenciou para que tivesse pessoas que pudessem nos orientar, nos conduzir nesse caminho constantemente no caminho de Cristo. Cristo nos deixou também os tesouros de infinita ciência, a palavra de Deus, a graça, os sacramentos, o testemunho de vida daqueles que caminham ao nosso lado com retidão e fazem assim das suas vidas um caminho de fidelidade a Deus. Jesus é a porta das ovelhas. Isto significa que para as ovelhas, Jesus é o único lugar de acesso para que as ovelhas possam encontrar as pastagens que dão vida. Para nós cristãos, o pastor por excelência é Cristo. Ele recebeu do Pai a missão de conduzir o rebanho de Deus, portanto, Cristo deve conduzir as nossas escolhas. E a pergunta que talvez merecemos fazer nesta hora é: quem está nos conduzindo? Qual é a voz que temos escutado? A voz da política? A voz da opinião pública? A voz do comodismo? A voz dos nossos privilégios? A voz do êxito, do triunfo a qualquer custo? A voz da novela, da televisão? Temos que conhecer e reconhecer a voz de Cristo. Ele é o nosso pastor. Ele conhece as ovelhas e as chama pelo nome, mantendo assim com cada ovelha uma relação muito pessoal de intimidade. É verdade que a vida na terra é bastante complexa para que se possa viver com segurança absoluta. Basta ver muros, grades, roubos e tantas coisas que geram tanta instabilidade e insegurança. Agora Jesus oferece para nós uma proteção muito especial. O Salmo 23, o Salmo do Bom Pastor: mesmo que se eu tiver que andar pelo vale das sombras, não temerei, porque o Senhor está comigo. Ora, o Divino Pastor está sempre conosco, para nos ajudar, salvar e conservar a vida. Ele mesmo disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Para reconhecer a sua voz, nós precisamos então de 3 atitudes: uma vida de oração intensa, uma vida de oração por meio da palavra de Deus e uma vida de oração por meio da participação ativa nos sacramentos, aonde recebemos a vida que o Senhor nos oferece. Ao celebrarmos este domingo, dia do Senhor, dia também mundial de oração pelas vocações, tenhamos na mente e no coração as palavras de Jesus, que a colheita é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçamos ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua messe. Que estas palavras nos mostrem o coração cheio de compaixão de Cristo, que se compadeceu ao ver o rebanho cansado e abatido por falta de pastor. Oremos e peçamos muito ao bondoso Deus que nos assista com santos pastores. Amém.